Se esse vídeo apareceu para você, é porque Nossa Senhora está te convidando a ser mais próxima a ela, a ter mais intimidade. Você, católica, provavelmente sempre teve Nossa Senhora presente em tua vida. Mas hoje a gente vai refletir nesse vídeo o quão presente ela está, o quão próxima ela é de ti. Então, nesse momento, eu quero que você pare um pouquinho para refletir. Nossa Senhora, ela está bem próxima de você? Assim como essa criancinha está aqui, ó, no colo dela, você sente Nossa Senhora assim? Como sua mãe? Você chama ela de mãe? Você tem facilidade para falar minha mãe? Ou perceba agora que talvez você não tenha essa facilidade. Você sempre trata ela como Nossa Senhora, você tem ela como alguém mais distante, você não senta no colo dela como uma criancinha. Pensa hoje no seu relacionamento, você se sente assim, essa criancinha que tá no colo da mãe, que pode pedir tudo, falar tudo, que se sente à vontade com ela? Ou você sente Nossa Senhora como a rainha, alguém que é poderosa, alguém que tem poder sobre a tua vida, mas que tá longe, porque rainha é longe, né? A gente não tem acesso à rainha assim facilmente. Alguém que tá lá em cima, alguém que é muito superior a você. Você dá o título de Nossa Senhora somente de rainha ou de mãe também na tua vida? Reflita por um momento. As suas orações espontâneas, você reza para ela, você conversa com ela nas suas orações espontâneas ou você vai diretamente até Deus? Eu tenho um processo, né, grande aqui com Nossa Senhora, sou consagrada a ela também, mas lá no início, lá atrás, eu percebi que ela sempre esteve presente na minha vida, porém era tão distante, né? Mas nessa época, antes da consagração, antes de eu estudar mais sobre o catolicismo, eu malemar rezava uma Ave Maria para dormir, né? Eu não rezava o terço, como pede a Santa Igreja, minhas confissões eram meio erradas, vamos dizer assim. Teve um período até que eu fiquei um tempo mesmo sem se confessar, 3 anos sem se confessar, porque eu ainda não entendia a grandeza, essa obediência, eu não entendia muito bem os sacramentos, eu não tinha esse conhecimento. Conforme eu fui estudando mais, aprendendo mais, eu fui colocando a minha vida em ordem, fui me tornando mais obediente, e Nossa Senhora apareceu na minha vida e me pedindo a consagração a ela, quando eu comecei a estudar mais sobre ela. E nesse momento foi muito desafiador para mim, porque a gente não tinha intimidade. Eu não tinha intimidade com Nossa Senhora, né? Ela estava ali, presente na minha vida, mas ela era tão distante, ela não era mãe para mim, assim, eu não via esse lado maternal nela. E comecei a estudar mais, e parece que quanto mais eu estudava Nossa Senhora, mais dificuldade eu tinha de entender ela, de falar dela. Não era fácil, assim, falar de Nossa Senhora. Parece que eu que sempre gostei de conhecimento, sempre estudei, sempre conseguia repassar aquilo que eu estudava, tinha essa facilidade. Com Nossa Senhora estava difícil, né, compreender o tamanho dela, o tamanho da beleza dela. Quanto mais eu conhecia, mais eu me sentia um pouco mais próxima, mas ainda assim com essa dificuldade de fato compreender e poder falar dela. E quando eu me consagrei, eu não me consagrei porque assim, eu senti uma consolação, eu me senti muito próxima a ela, eu senti esse chamado. A Nossa Senhora, ela entrou na minha vida, sabe aquela mãe meio brava, que sabe o que o filho precisa e tem um filho meio desobediente, mas ela vai lá e fala, não, você vai fazer sim, porque você precisa, porque eu tô mandando, vai lá e faz. A consagração foi mais ou menos assim, ela me perseguiu, e eu tive que obedecer, eu não tinha mais pra onde correr. Foi algo meio que eu olhei para ela e falei, tá bom, Nossa Senhora, o que você quer, eu não vou mais fugir, eu vou obedecer, eu vou viver isso aqui que você tá me pedindo em relação à consagração. Mas não foi algo assim, emocional, aquilo que eu sentia, que eu me emocionava com Nossa Senhora, como geralmente eu ouço os relatos. Era algo que eu não queria, mas que ela me obrigou a fazer. Foi mais ou menos assim. Passou um ano ali, eu recebendo muitos sinais, onde eu ia, alguém falava dela, alguém falava da consagração, eu fui recebendo vários sinais que eu olhava e falava, tá bom, Nossa Senhora, eu tô entendendo que a senhora deseja a consagração, eu não quero, eu não vou fazer. E ela me ganhou na insistência, eu fui lá e fiz, porque ela é uma boa mãe, ela sabe o que o filho precisa, ela sabe o quanto eu precisava dessa proximidade a ela, para poder romper com os meus vícios emocionais, poder conquistar virtudes, poder cumprir com a minha missão. E foi o divisor de águas para mim, a consagração. Mas, recentemente, ela me fez um convite
para ir para águas mais profundas, para ser mais próxima a ela. Porque quando eu me consagrei, daí eu comecei a rezar o terço, que eu tive muita dificuldade para rezar o terço. Quando eu percebi que a minha vida, eu não tinha uma vida de oração diária em casa, né? Eu era aquela que achava que só ir na missa no final de semana tava bom. E que em casa não tinha muita necessidade de rezar. Então, quando eu entendi essa necessidade, quando eu entendi o pedido da igreja de rezar o terço, eu fui insistindo para começar a rezar. Mas eu sofri muito, eu levei uns 2 anos para conseguir adquirir esse hábito. E era muito desafiador pra mim, porque eu sempre fui do tipo assim, ó, quando eu entendo que eu preciso fazer alguma coisa e eu me decido a fazer aquilo, geralmente eu sou disciplinada, sabe? Geralmente eu não tenho tanta dificuldade pra iniciar um hábito que eu entendi que eu preciso fazer. E com o terço foi muito difícil. Gente, me dava uma ansiedade rezar o terço, eu queria sair fugindo, né? Eu só conseguia rezar o terço caminhando, porque daí eu tava me movimentando, ficar ali repetindo Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria era algo desafiador pra mim. Eu brinco até que eu era uma católica com um pezinho protestante, porque, meu Deus, era tanta dificuldade para fazer aquilo que Nossa Senhora pedia, né? Parecia tão desnecessário ficar repetindo Ave Marias, Ave Marias, Ave Marias, e foi na insistência de 2 anos tentando adquirir esse hábito que eu fui lá e consegui adquirir esse hábito. E desde então eu sigo rezando o terço. E eu achei, né, que minha relação com Nossa Senhora tinha melhorado muito. E de fato, melhorou muito, me tornei muito mais próxima. Mas recentemente ela me fez um convite de... filha, você tá distante. Você não me aceita como mãe. E eu preciso estar mais perto, né? Eu preciso que você se abra, se renda e seja submissa a mim. E daí que eu fui começar a perceber que a minha relação com ela ainda era distante. Era uma relação de escrava para rainha e não de filha para mãe. Era uma relação de quem queria obedecer e obedecia, fazia aquilo que ela pedia, uma relação de quem entendia o poder dela na minha vida, quanta coisa ela foi mudando, quantos vícios ela foi quebrando aqui, quantas virtudes ela foi concedendo. Eu sabia, eu via o mover dela na minha vida, mas ela não estava próxima, ela estava distante. Ela era minha rainha, alguém que, assim, eu tinha todo um ritual para poder chegar ali até ela, né? Eu não tinha essa liberdade de mãe. Eu não conseguia eu não chamava Nossa Senhora de mãe. Eu venho aprendendo isso e eu vou propor isso para vocês depois. Eu vim aprendendo, né, a chamar ela de mãe, a trazer ela mais comecei a buscar essa conexão que de fato eu não estava conseguindo ter, ela estava distante, né? E ela foi me mostrando isso. Que ela quer ser mais próxima e que eu não estava permitindo esse relacionamento. Ela quer isso aqui, né? Ela tá me pedindo agora a infância espiritual, aquela criança que se abandona nos braços da mãe, né? E talvez você tenha uma dificuldade grande com Nossa Senhora. E eu quero te lembrar aqui que Maria sempre nos leva até Jesus. Então não tenha medo, porque às vezes tem algumas pessoas que têm medo de se aproximar de Nossa Senhora, ou de ser muito de Maria e achar que está sendo errada, que não tá tá desagradando a Deus, né? Tem pessoas que pensam dessa forma, e de forma nenhuma, né? Assim como Jesus veio até nós através dela, ela é nossa medianeira até Jesus. É ela que nos leva até Jesus, e Jesus nos leva até Deus. Então, o nosso caminho de obediência, de humildade, é ir até ela, recorrer até ela. E o que eu fazia? Nas minhas orações espontâneas, eu recorria até Deus diretamente. Mas entende o tamanho da minha soberba? Deus não mandou o filho dele para mim diretamente, ele mandou através dela. Então por que eu quero ir nesse livre acesso até ele, sem pedir a intercessão dela? Né? Então, sem pedir para ela me levar até o filho, para o filho levar, eu preciso desse caminho de obediência e submissão que eu tinha dificuldade. E com isso, eu estava trazendo um peso maior para as minhas costas, porque tinha muitas coisas que ela quer resolver, ela quer fazer, e eu não deixava, porque eu tinha esse relacionamento frio e distante, né? Ela quer estar próxima e eu não permitia essa abertura. E qual que é o exercício que eu tô fazendo que eu vou te convidar a fazer agora? A primeira coisa é, tenha uma Nossa Senhora nos lugares onde você mais está. Então, na sua mesa de trabalho, na sua cozinha, né? Mulher tá sempre, eu sou dona de casa, tô sempre muito ali na cozinha, então coloquei uma imagem de Nossa Senhora lá que eu não tinha. Lugares onde você tá perto. Então, olhe para ela, beije a imagem, fale com ela, chame ela de mãe. Eu chamava ela de Nossa Senhora, só Nossa Senhora. Sempre que eu ia falar com ela, Nossa Senhora, mãe. No início é dolorido, estranho chamar ela de mãe, mas é para conversar com ela igual uma criancinha de 2 anos conversa com a sua mãe,
pede autorização para tudo que vai fazer, quer mostrar tudo que faz. A criança de 2 anos que o tempo todo, né? Mamãe, olha aqui. Eu tenho uma que tá com 3 agora, tudo, ela chama pra tudo, né? Então é esse relacionamento. Aquela filha que quer a mãe perto, quer colo de mãe, quer que a mãe coloque ela pra dormir, pra tomar banho, quer fazer as coisas. Aquela filha que quer mostrar o que aprendeu pra mãe. Aquela filha que quando precisa fazer alguma coisa tem que pedir autorização pra mãe. Então seja essa pessoa que clame a mãe. Então você vai acordar, vai dar bom dia pra ela, né? Como que será? Mãe, bom dia, como será nosso dia hoje? Quando você for se trocar, mãe, qual roupa você deseja que eu me vista hoje? Porque você não sabe quem é que você vai encontrar, mas ela sabe. Ela sabe o que você precisa, qual imagem você precisa transmitir. Você vai começar o seu trabalho? Mãe, vamos iniciar o trabalho hoje. Como a senhora deseja que eu faça? Me conceda a virtude da ordem. Chama a mãe. Mãe, eu recebi um convite para tal coisa, eu posso aceitar? Mãe, eu tô com dificuldade com o meu marido nesse ponto, eu não sei o que fazer, resolve pra mim. Mãe, eu não tô sabendo educar meus filhos direito, eu tô com uma certa dificuldade em tal ponto. Me ensina a educar essa criança que a senhora me concedeu? Mãe, chama ela de mãe, passa o dia inteiro falando com ela. Como que a gente cria conexão com uma pessoa humana, um amigo seu? Não é... Quando tá com dificuldade no casamento, como você vai criar uma conexão no casamento? Não é se interessando pelo seu esposo, se interessando pelos assuntos dele, buscando conversar mais, buscando estar na presença, buscando tocar, porque beijar a imagem, tocar nela, né? Não é assim que a gente cria conexão maior, mais intimidade com o seu esposo ou com alguma amiga. Então é assim com ela. Né? Você vai criar conexão com ela, falando com ela o tempo todo, chamando ela o tempo todo. E vai ser desafiador no início se você tem uma certa dificuldade com ela. E deixa eu te explicar o que provavelmente te traz um certo distanciamento de Nossa Senhora. Esse distanciamento de mãe. A sua mãe terrena, né? Tem uma relação muito grande com a sua relação. A relação com a sua mãe terrena traz algo parecido com a sua mãe no céu. A relação com seu pai terreno também é uma relação com o seu pai no céu. Então, se você teve alguma dificuldade com a sua mãe, você vai ter uma dificuldade com Nossa Senhora. Se você teve alguma dificuldade com o seu pai, você vai ter uma dificuldade com Deus. Então, por quê? Vamos pensar em alguns cenários. Sou terapeuta, então vamos pensar em alguns cenários aqui em relação às mães. Então, vamos pensar que você perdeu a sua mãe muito novinha, pequenininha. Você era pequenininha e perdeu ela. Para você foi muito dolorido ter mãe, porque aquilo que acontece na nossa infância, principalmente até os nossos 7 anos, aquilo fica cravado no nosso inconsciente. Eu vou trazer um vídeo depois para vocês sobre inconsciente, sobre o poder do nosso inconsciente. Depois eu trago um vídeo mais específico sobre isso para vocês entenderem. Mas assim, tudo que aconteceu ali na tua infância fica cravado na tua memória. Então vamos pensar que você perdeu a sua mãe muito novinha. Foi dolorido para você ter mãe, porque ela te abandonou. A criança, ela não tem todo esse discernimento da morte e tudo mais. Então, foi dolorido porque ela te abandonou. Pensa que a sua mãe teve uma doença e ela sofria muito e você precisava cuidar dela. Dolorido ter mãe, né? Porque você tão pequenininha tinha que cuidar de alguém, tava vendo um sofrimento ali de perto que você não tinha dimensão de tudo aquilo e você também tinha medo de perder essa mãe. Foi dolorido, né? Ou então você teve uma mãe muito brava, que brigava o tempo todo e ficou no seu inconsciente que é difícil ter mãe, porque mãe briga, mãe bate, mãe é ruim. Pra que você quer mais uma mãe? É por isso que você mantém ela distante. Porque, né, de alguma forma o relacionamento com a sua mãe foi conturbado. Então você não quer mais uma mãe pra você. De alguma forma você não soube muito bem ser filha, então como que você vai ser filha agora? Como que você vai descansar nos braços dela? Como que você vai ser submissa a ela? Como que você vai pedir para que ela resolva as coisas? Como que você vai se entregar? Como que você vai descansar igual essa criancinha aqui, ó, descansando no colo dela? Como que você vai fazer isso se na sua vida aqui terrena você não teve essa experiência? Então, às vezes, eu não sei o que de fato aconteceu aqui entre você e sua mãe, mas talvez tenha algum ponto aqui que te traz essa dificuldade com Nossa Senhora, né? Então, a gente precisa sempre fazer esse exercício de lembrar que o que aconteceu entre você e sua mãe foi necessário, né? A sua mãe com certeza fez o melhor que ela pôde, ela entregou tudo aquilo que ela tinha para entregar, mas a sua mãe do céu não é a sua mãe terrena, ela é perfeita. Né? Ela quer justamente curar esse relacionamento, curar qualquer marca que tem aí. E talvez você já passou por um processo de cura com a sua mãe, e você teve lá uma dificuldade lá atrás, mas hoje você não tem mais.
Hoje essa relação se curou, você já fez terapia, você já fez direção espiritual, você já passou por processo de cura e libertação e essa dificuldade não existe mais, você amadureceu e hoje a relação com a sua mãe é ótima. Mas ainda assim Maria tá um pouco distante. Como assim? Né? Como assim agora ela ainda, eu não consigo ser tão próxima a ela? De novo, o poder do teu inconsciente. No seu inconsciente ainda ficou marcado que ter mãe é difícil. Então, ainda que a sua relação com a sua mãe melhorou agora, você ainda tenta esse distanciamento de Nossa Senhora. Então, convide ela para perto. Chame ela de mãe. Chame ela o dia inteiro. Seja intencional em buscar conexão com sua mãe no céu, a nossa mãe, Nossa Senhora. Chame ela durante o dia inteiro, converse com ela, peça autorização, seja espontâneo com ela, fala os desejos do seu coração para ela, fale com ela como você fala com a pessoa que você mais gosta no mundo, né? Se acaso você não fale tão bem com a sua mãe. Então, assim, chame ela para perto. Deixa ela adentrar tudo que ela mais quer, ela já tá aqui pronta, né? Esse vídeo já chegou pra você porque ela já tá te fazendo esse convite, assim, filha, eu quero ser a tua mãe, eu quero que você venha descansar no meu colo, eu quero te abrir as portas, te abrir os caminhos. Assim como nós mães, nós buscamos fazer de tudo pelos nossos filhos, né? Hoje, por exemplo, a minha programação de hoje cedo era limpar a casa aqui por dentro, mas daí eu olhei a área lá fora, tava tão suja, assim, né, tá tendo bichinhos agora, daqueles besouros, né, à noite, então tava ali sujo, os passarinhos tinham feito, né, tinha cagado tudo ali na área, ali fora, e eu falei, meu Deus, vou ter que limpar aqui fora, porque as crianças gostam muito de brincar na parte externa, ali no período da tarde, né, eu falei, elas não podem brincar nessa sujeira, então eu mudei toda a minha programação para limpar lá fora, porque aqui dentro tava ok ainda, né, eu queria fazer algumas coisas aqui dentro, mas não era que tava precisando tanto, tá? Lá fora tava precisando mais, mas a minha programação de hoje era aqui dentro, a área era amanhã. Mas eu, como mãe, olhei e falei, poxa, como que minhas filhas vão brincar aqui? Eu preciso limpar. E conforme eu tava lavando lá fora, foi vindo no meu coração, né? Eu falo assim, eu que sou mãe, humana, pecadora, fraca, eu quero limpar o espaço onde minhas filhas vão estar. Eu mudei a minha programação para dar um conforto melhor para minhas filhas. Imagina a tua mãe no céu, perfeita, que sabe tudo que você precisa, ela sabe das suas necessidades. Quantos caminhos ela não tá abrindo, ela não tá limpando? Ela tá limpando os lugares que é para você estar e habitar, os caminhos que você precisa passar. Ela tá limpando aquelas dificuldades que tem no teu caminho para que você possa atravessar, sabe? Ela tá passando na frente limpando tudo. Mas muitas vezes é tão difícil descansar nos braços dela, né? E hoje ela tá te fazendo esse convite. Eu quero uma relação de mãe e filha. Eu quero aquela filha que confie 100% na mãe, que chama a mãe a todo momento, que quer colo de mãe. E talvez você ainda não chegou, talvez não. Se você tá aqui até agora nesse vídeo, você não chegou nesse nível ainda. E você está sendo convidada a buscar essa intimidade. Então, para buscar isso, você precisa se abrir para essa conexão. E você vai se abrir dessa forma, estando na presença. Porque quem está na presença de Maria, está na presença do Espírito Santo, está na presença de Jesus, está na presença de Deus. E quem está na presença não se perde em meio aos pecados, em meio à humanidade. Então, esse é o lugar que você precisa habitar. O lugar da presença. O lugar da presença de Deus. E você só chega lá indo até Maria. Ela é a sua medianeira até Jesus, e Jesus é seu mediador até o Pai. Então, seja submissa a Maria, mas permita que ela seja a tua mãe, não só a tua rainha. Ela quer ser tua mãe, ela quer ser próxima, e você precisa deixar. Então faça esse exercício de chamar ela de mãe ao longo do dia, muitas vezes, pedir autorização para ela para tudo que você for fazer, entregar tudo na mão dela, conversar com ela ao longo do dia. Tenha imagens dela, né, na sua casa, onde você possa olhar, admirar, beijar, tocar, para você ir sentindo, né, isso aqui, para materializar a presença dela, para que você viva nessa presença e se permita ir para outro nível de maturidade espiritual, que ironicamente é a infância espiritual. Parece até algo menor, né? Como assim infância espiritual? Porque sendo criança nas mãos de Deus é que a gente de fato vive aquilo que Ele deseja para nós, porque daí a gente se torna uma pessoa dócil, fácil de ser conduzida. Né? O adulto é cheio de si, acha que pensa em tudo. Então na fé nós precisamos ser crianças. Nós precisamos dessa infância espiritual e é para isso que ela está te convidando agora, para ser a filhinha dela. E você precisa permitir.
Se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like no vídeo, compartilhe com alguma pessoa que precisa desse conhecimento em relação a Maria. E se você deseja conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só clicar aqui na descrição do vídeo.